Olá, seja muito bem-vinda a essa aula de hoje. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pezzuti, eu sou mãe, endócrino pediatra e hoje eu vou falar sobre o papel dos avós nas refeições dos nossos filhos. Recentemente foi o Dia dos Avós, né? Os avós, eles são muito importantes na vida dos nossos filhos. São também modelos para os nossos filhos, né? Nossos filhos se espelham muito, né, no comportamento deles. E, eventualmente, os avós, eles participam efetivamente da rotina das crianças, né? E, consequentemente, da educação delas, né? Muitos pais trabalham fora e dependem dos avós como rede de apoio mesmo. Então, essa participação efetiva na rotina da criança faz com que eles sejam peças fundamentais na educação delas, né? Então, em relação à alimentação não é diferente, né, gente? E com muita frequência, os avós, eles têm suas próprias ideias de como é a melhor maneira de alimentar os netos, né? E essas ideias, elas nem sempre são concordantes com o modo como a gente enxerga isso, né, atualmente, né? E isso costuma levar a conflitos intensos entre avós e pais. E esses pais, né, podem se sentir incapazes muitas vezes ou incompreendidos, né, pelos seus próprios pais, né, que são os avós, nessa luta aí de alimentar as crianças, tá? A gente vê muitas vezes avós que são rígidos demais em determinadas situações, geralmente em relação à comida, mas ao mesmo tempo são mais flexíveis quando se trata de guloseimas, de doces, de lanches, né? Isso tudo não é feito na melhor das intenções, claro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso pra gente tentar minimizar, né, isso, porque isso é muito comum, eu vejo isso frequentemente no dia a dia, isso acontece na minha família, e a gente tem que entender o porquê e tentar contornar aí da melhor forma para o bem dos nossos filhos. E a questão, gente, é o seguinte, quando as crianças, elas são consideradas chatas para comer, né? Ou seja, quando a criança já é mais difícil, vamos dizer assim, ou ela tem pouco apetite, ou ela é seletiva, o que acontece é que esses conflitos, eles podem ser ainda mais evidentes, né? Porque podem acontecer situações do tipo assim, a criança vai para a casa da avó, por exemplo, e pode acontecer da criança recusar um alimento que ela preparou. Ou então pode acontecer o contrário, da criança só comer algo na casa da avó e não aceitar na casa dos pais, né? E aí a conclusão dos avós frequentemente é que os netos, eles são mimados, né? E que os pais devem estar fazendo alguma coisa errada para aquela criança se comportar daquela maneira. Então, fica esse embate mesmo, né? E por que desses conflitos? Por que essas ideias sobre a melhor forma de educar e de se comportar em relação à alimentação? Por que essas ideias são conflitantes muitas vezes? Porque as gerações anteriores de pais, em geral, elas, por exemplo, não acreditavam que se devia dar opções, por exemplo, de escolha de comida para criança, né? Isso não é muito aceito, porque naquela época comia-se o que estava no prato e ponto final, né? Geralmente tinha aquela fala, né? Que às vezes a gente até ouve, até hoje, né? Mas aquela fala do tipo assim, olha, tem muita criança passando fome
né, no mundo ou em tal país, e você tem a sorte de ter comida, então come e ponto final, né? Não pode deixar comida no prato. Então, comer tudo que estava no prato, raspar o prato mesmo, era uma prática muito comum, aceita, né, como o certo, o ideal. Muitos mantinham filho à mesa até que comessem tudo o que lhes eram servidos. E as gerações anteriores, elas também não aceitavam, ou não aceitam até hoje, né, que as crianças não queiram comer determinada coisa, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, né? É diferente, são crenças diferentes das atuais, né? E essas diferenças entre gerações na maneira de como tratar as crianças que não querem comer, né, ou determinada quantidade ou determinado alimento, podem levar a esses conflitos mesmo entre avós e pais. Eu não tô falando, gente, de contato eventual dos avós com os netos, né? Às vezes os avós moram em outra cidade, ou encontram os netos só nos fins de semana, né? E esses contatos eventuais sempre têm aqueles agrados, né? Com doces, às vezes guloseimas. Eu acho que esses contatos eventuais, eles não são prejudiciais e eles não deveriam, talvez, causar grandes conflitos, né? Porque são coisas eventuais. A questão é que quando o contato é mais frequente, dentro da rotina da criança mesmo, né? Então, um contato mais no dia a dia, né? Ou 2 vezes na semana, a criança fica na casa dos avós. Quando o contato é mais frequente, os avós, eles participam efetivamente da educação das crianças, né? Então, o ideal é que todos se comportassem de maneira semelhante, né, com a criança, seguissem uma determinada rotina com a criança, todos conversando aí a mesma língua, né, vamos dizer assim. E é importante a gente abordar essa questão aqui pela prevalência desses conflitos, né, entre pais e avós, que podem prejudicar ainda mais a alimentação da criança, que já é seletiva, né? Então, como que a gente pode conviver, abordar isso, esses conflitos, essa divergência de ideias e opiniões? O que a gente deve fazer? Qual que é a melhor forma, né, de agir? Então, assim, gente, num cenário ideal, vamos dizer assim, se a criança ela tem uma dificuldade alimentar e os pais, eles procuram algum profissional, né, que tá orientando, né, e eles estão num processo de mudança de comportamento, ou tentando melhorar a rotina da criança, ou eles estão tentando criar novos hábitos para aquela família, para aquela criança, né, o ideal é que os avós que participam do dia a dia dessa criança, o ideal é que os avós sigam essas mesmas orientações, sigam a mesma rotina, sigam as orientações propostas, né? Para que aconteça isso que eu falei, para que todos falem a mesma língua, né? Isso facilita muito lidar com essa criança com dificuldade alimentar e ajuda muito no processo dela de melhorar a alimentação, tá? Porque se cada um faz de um jeito, a criança fica confusa, né? E ela não vai entender muito bem o que tá acontecendo agora. Meu pai ou minha mãe agora tá fazendo isso quando eu não como, mas minha avó deixa, e fica aquela confusão. Como eu disse, se é algo eventual, isso não tem problema algum, né? Mas se isso faz parte do dia a dia da criança, vai haver conflito e vai haver dificuldade para essa criança e melhorar o padrão alimentar dela, tá bom? Aí você pode pensar assim, mas eu já tentei conversar, falar, mas com minha mãe não adianta falar, né? Ela não concorda do meu filho, por exemplo,
poder escolher o que ele quer comer dentre o que eu tô oferecendo. Ela acha que tem que comer de tudo. Ela fala: eu fazia isso com vocês e todo mundo comia direitinho, sabe aquela frase? Eu sempre fiz isso, eu fazia isso com vocês, eu nunca tive problema nenhum. Isso frequentemente pode, né? Isso frequentemente a gente escuta, né? Mas o que a gente precisa fazer? Entender que ela é de outra geração, né? E a gente precisa envolver essa avó, esse avô, envolver mesmo nesse processo, chamar ela, conversar, né? Envolver ela, mostrar as novas diretrizes, às vezes até levar essa avó na consulta com o pediatra, com a nutricionista, com o profissional da saúde que está orientando, né? Para ela entender toda a teoria atual mesmo, para ela entender as novas diretrizes, o porquê daquilo, né? Inclusive explicando os malefícios dessas práticas que ela acredita que sejam adequadas, explicando aí os porquê não fazer, né? Quais os malefícios para a criança. Porque, gente, ela tá agindo daquela forma porque ela acha que é o certo, né? Ela não tá agindo de propósito para te enfrentar. Ela acha realmente que é o certo e que é o melhor para a criança, né? Ela quer o bem da criança, ela ama a criança, e isso é indiscutível. Então a gente precisa chamar esses avós para participarem aí desse processo, explicando as novas diretrizes, né? A gente escuta muito também assim: com a minha mãe não adianta falar, ela dá guloseimas escondidas pro meu filho, escondidas, né, de mim pro meu filho. E ela fala assim: eu dava doce pra vocês desde 3 meses de idade, ninguém morreu por causa disso. Né? Essa frase, ninguém morreu por causa disso, também é uma coisa que tira a gente do sério, né? Porque, a gente não morreu, mas a gente podia estar melhor, né? Então, quantas histórias que eu já ouvi, né, de mães com ódio mortal das avós que deram açúcar para criança com menos de 2 anos, né? Mesmo sabendo que a mãe não dava açúcar, por recomendação médica mesmo, né? Elas falam: coitado do menino, você tá fazendo isso com ele, né? E a gente se sentindo péssima, né? E a gente tentando fazer o melhor também. Então, assim, são muito comuns esses conflitos. E assim, pensar que muitas vezes, por que os avós dão doces, guloseimas para os netos, né? Muitas vezes a manifestação de afeto, né, que eles sabem expressar pelas crianças é pela comida, né? Geralmente doces que as crianças gostam, né? Então tem esse lado. Então, novamente eu falo, a gente precisa envolver, chamar para conversar, envolver esses avós no que a gente acredita, mostrando as novas diretrizes, mostrando as novas recomendações, muitas vezes levando mesmo esses avós nas consultas médicas, se isso for necessário, né? Explicando os malefícios dessas práticas que eram aceitas anteriormente, mas que não são mais indicadas hoje, né? Mostrando os malefícios para as crianças, tá bom? Imagina a situação, né? A criança passa, os pais trabalham e a mãe faz milhões de coisas, trabalha fora, cuida da criança também, e 2 dias da semana essa mãe deixa o seu filho na casa dos avós para poder trabalhar. Então, 2 dias na semana, então é muito frequente. Então, ou seja, os avós aí participam da educação da criança, né? E imaginem que essa criança tem uma dificuldade alimentar. Ela não come nada, né? A avó oferece biscoitos e frutas toda hora. Sabe aquele negócio? Quer uma banana? Aí vai dar uma mordidinha na banana, uma banana. Nem come a banana inteira não, dá uma mordidinha na banana. Aí, olha o biscoitinho. Aí, meia hora depois, come um biscoitinho. Né? Uma rosquinha.
Aí depois come um pedacinho de bolo. Tudo pouquinho, mas a criança belisca o dia inteiro. E aí na hora do almoço, o que acontece? A criança não quer comer. E a avó lá fica pelejando com a criança. Senta do lado e fica. E fica tentando que a criança coma, mas a criança não tá com fome, né? E aí o que ela fala? Tem que comer tudo para ganhar a sobremesa. Se você não comer tudo, você não vai ganhar a sobremesa. Se você não comer tudo, eu não vou deixar você assistir o desenho. E a criança não comeu tudo, né? Porque ela não conseguiu fazer a criança comer tudo. Mesmo assim, a criança comeu a sobremesa, foi assistir o desenho dela. E aí, preocupadas que a criança não comeu tudo, ou não comeu direito, né? Continuam o resto do dia oferecendo os lanchinhos, né? E tudo picado, sem aquela rotina de horários que foi recomendado. Então, e além disso, frequentemente elas acham que a criança tá muito magrinha, que tá desnutrida, né? Isso é uma percepção também muito comum das avós, dos avós em relação aos netos. A criança tá muito magrinha, muito minhozinha, né? Especialmente as crianças que são naturalmente pequenas, vamos dizer assim. Então, gente, diante dessa situação, o que fazer, né? É isso que eu já falei um pouquinho aqui com vocês, né? Os pais, eles devem ter uma conversa aberta mesmo com os próprios pais sobre como vêm os problemas alimentares do seu filho e sobre como devem fazer para agir em conjunto, né? Eles devem falar, olha, eu preciso da ajuda de vocês são muito importantes, né? E o ideal, né, para a gente ajudar, né, o João a comer melhor, todos os adultos, eles precisam transmitir a mesma mensagem para a criança. Senão a criança não vai aprender, ela vai ficar confusa. E vocês podem também convidar os avós, né, para assistirem essa live, né, para eles saberem a importância deles mesmo. Que são rede de apoio, fazem parte efetivamente da educação dos nossos filhos. Então, convidem os avós para assistirem essa aula aqui, né? Convidem para assistirem, para me seguirem aqui no Crescer Bem, né? Para se inscreverem nesse canal. Por quê? Porque aí eles podem entender, eles podem aprender estratégias atuais, estratégias modernas e que realmente funcionam, né? Que são estratégias comprovadas cientificamente que funcionam, né? Outra coisa, gente, é assim, se a criança, ela fica 2 dias, 3 dias ou todos os dias da semana com os avós, vocês, como pais, mães, precisam estabelecer a rotina da criança e precisam passar essa rotina para quem fica com ela, né? No caso, os avós. Então, é bom você fazer o mesmo quadro de rotinas que você prega lá na sua casa, com os horários, tudo. É bom você fazer um quadro de rotina semelhante para colar na casa dos avós, tá? Outra ideia é envolver esses avós nas pequenas vitórias das crianças, né? Então, geralmente os avós, mais do que nós, eles são mais ansiosos, né? Querem resultados rápidos para a criança comer, para a criança melhorar. E esses resultados rápidos muitas vezes não são a realidade, né? Então a gente precisa ajudá-los aí a equilibrar a expectativa, tá? A ajustar essa expectativa. E sempre que a criança tiver algum avanço, compartilha com eles, né? Então, envolver mesmo eles nesse processo de mudança, de ajuda à criança que come mal, tá? Porque eles não querem, né, participar só das dificuldades, né? Então, vamos falar, olha o que aconteceu, ele teve esse avanço. Então, compartilha também os avanços, tá bom? Com os avós, que eu acho que é bem importante. Então, envolver os avós na solução desses problemas, de como lidar com as dificuldades alimentares, tá bom? Conversar, expor seus medos,
suas preocupações, o que você está fazendo, o que você estudou, levar eles na consulta médica se for necessário, tá bom? Então, é trazer os avós para o nosso lado mesmo, para realmente serem essa rede de apoio. E isso é porque todos devem estar a bordo, né, do mesmo barco, tá bom? Isso vai ser extremamente benéfico para todos da família, mas pro maior interessado aí é a criança, né? O maior beneficiário disso tudo vai ser a criança com dificuldade alimentar, tá bom? E outra coisa, gente, a gente deve escolher nossas batalhas, né? Para algumas coisas, a gente precisa fazer vista grossa mesmo, né? Como tudo na vida. Então, coisas eventuais ou coisas que não vão fazer tanta diferença para a vida da criança, né? Deixa a avó fazer alguma coisa do jeito dela, né? Então, a gente tem que pensar até que ponto eu posso tolerar, né? Então, o que for tolerável, o que não for prejudicial, o que você achar que não é prejudicial, se for uma coisa eventual, não tem problema nenhum, né? Então, é relevar mesmo, porque isso a gente tem que fazer com tudo na vida, né? A gente precisa escolher nossas batalhas mesmo. Então, deixa a avó ter um pouco de autonomia, deixa ela ser a avó, né? Afinal, a intenção dela é ajudar, é participar, é fazer o máximo de coisas possível, né? E aí ela vai se sentir bem também. Então, a gente precisa relevar muita coisa, isso não tem dúvida, né? Relevar os palpites, né? Quantas vezes eu já ouvi as mães me contando, né? Do tipo assim, as avós falando, seu leite é fraco, não tem jeito, você não, né? Porque muitas vezes elas não conseguiram amamentar, né? Elas acreditam que o leite que pode ser fraco, né? Então elas falam, seu leite é fraco, tem que dar uma mamadeira para esse menino parar de chorar, né? Ele tá com fome. Então, tem que respirar fundo mesmo, chamar para conversar, explicar e relevar algumas coisas. Então, entra um palpite num ouvido e sai no outro, né? E vai levando aí, porque essa convivência, né, essa rede de apoio, ela é muito importante para a criança, né? Então, como eu disse, o maior beneficiário disso tudo vai ser seu filho. Mas assim, gente, quando a gente não consegue essa cooperação e a gente precisa da ajuda efetiva dos avós, por exemplo, para a gente trabalhar, ou seja, os avós, eles participavam realmente da rotina, né? E a gente não consegue essa cooperação, a gente tem que encontrar outra solução, então não vou contar com a ajuda deles mais no dia a dia, né? Eu vou contratar outra pessoa para ficar com meu filho, alguém que vai seguir o que eu acredito, né? Ou vou deixar a criança na escolinha, por exemplo, né? E aí o contato com os avós vai permanecer, mas vai ser mais eventual. Você vai tirar a responsabilidade dos avós de alimentar seu filho, né? Então, o contato sendo eventual, como eu disse, aí você deixa ela fazer do jeito que ela quer, né? E aí, no dia a dia, você vai contar com a ajuda da escola ou de uma babá para você trabalhar, né? Então, eu acho que tentar várias formas, cada um aí diante da realidade que tem, né? Ou chamar para conversar, né? Com a maior abertura possível, relevar palpites e, né, coisas eventuais que não vão fazer diferença, né? E em último caso, se não for possível e você realmente depende dessa pessoa, dos avós para trabalhar, você ajuda, você, né, dá outro jeito, coloca na escolinha para permitir o contato com os avós, mas de forma menos diária, né? Ou seja, você tira a responsabilidade dos avós de alimentar seu filho, né? E aí, né, resolve o problema sem prejuízo para ninguém.
tá bom? Bom, gente, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês podem interagir comigo, manda perguntas, comentários, dúvidas, eu tô à disposição aqui nesse canal, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma avó, para algum avô, né, compartilha, tá bom? Me sigam no Instagram, Facebook, YouTube, tá? É sempre o Crescer Bem, tá joia? Então, até mais. Vejo vocês aí na próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.